E aí, pessoas, eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. Aproveita também e ativa o sininho antes de mais nada para ficar por dentro de todas as novidades. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Samantha Bree Jackson Runyon nasceu no dia 26 de julho de 1996, em Boston, Massachusetts. Ela era filha de Harry Runyon e Derek Johnson. A Samantha era uma criança muito feliz, adorava assistir desenhos, brincar e tinha como melhor amiga uma criança de 5 anos chamada Sarah Ann. Ela era uma criança muito divertida, alegrava todos em sua volta. Ela costumava fazer shows para entreter sua família, dançava sapateado, gostava de usar fantasias de princesas e amava girassóis. Em certo momento, seus pais se divorciaram e Samantha passou a morar com sua mãe e com sua avó. Porém, o contato com o pai era frequente e os dois eram muito ligados. Faltava 11 dias para que Samantha completasse 6 anos e ela estava exalando felicidade e estava muito ansiosa para sua festa. No dia 15 de julho de 2002, a Samantha passou o dia com a avó. As duas foram tomar sorvete e depois voltaram para casa. Naquela tarde, por volta das 18 horas, ela saiu para brincar no jardim da frente, a cerca de 50 metros de sua casa. Ela foi junto com a sua amiga Sarah, e o local era um condomínio fechado e até então não apresentava nenhum perigo. As duas brincavam de jogos de tabuleiro, sentadas na grama, quando perceberam um carro verde passando e dando a volta no quarteirão. Esse mesmo carro reapareceu e Sarah percebeu quando ele foi parando bem próximo a elas. Elas pararam de brincar para olhar quando um homem que parecia muito amigável saiu do carro indo em direção a elas. O homem foi até as garotinhas e perguntou se tinha visto um cachorrinho passando por ali. Ele começou então a conversar com as crianças, dando a descrição do cachorro perdido e conseguindo completamente a atenção de Samantha, que amava os animais. Em certo momento, o homem então agarrou a Samantha e correu para o seu carro com ela em braços. A Samantha não ficou parada. Ela começou a se debater, a gritar pedindo para a amiga avisar a sua avó, e Sarah viu quando a Samantha foi jogada então para trás do carro verde e ele acelerou indo embora com ela. A Sarah correu para casa contando aos adultos de sua família o que tinha acontecido, principalmente para sua mãe. Ela ficou muito assustada, muito desesperada, em completo pânico mesmo, e dizia que Samantha havia sido levada por um homem de carro verde. Então a Sarah, de apenas 5 anos, teria sido a única testemunha dos fatos. Ainda muito assustada, a pequena disse em detalhes tudo o que havia acontecido. Ela descreveu o homem como hispânico ou latino, de 25 a 30 anos, alto, cabelo escuro e penteado para trás e bigode. Chegaram à conclusão que ele dirigia um carro Honda verde claro. Logo, as investigações começaram a acontecer e a mídia a aparecer. A Erin, mãe de Samantha, implorou na TV para que devolvessem a sua filha e pedia a todos que a ajudassem a encontrar a criança. No início, ela tentou ficar calma, achando que poderia ter sido o pai indo buscar a filha, mas não era. Então, ela, o seu marido, a sua família, o pai de Samantha, todos se juntaram para procurar Samantha próximo ao local. A descrição de Sarah foi usada para criar um retrato falado que foi divulgado no país inteiro. Porém, antes que pudessem encontrar o criminoso, o corpo de Samantha foi encontrado. Ela tinha sido praticamente jogada em uma área perto do lago Elsinore, a cerca de 80 quilômetros de onde ela foi pega. A Samantha estava nua, seu corpo estava muito machucado. Segundo a autópsia, a Samantha havia sido abusada sexualmente, tanto vaginal quanto anal, havia sofrido asfixia mecânica e havia sido espancada na cabeça de forma tão brutal que o seu cérebro inchou. Então a polícia só tinha um foco: achar o criminoso. E com isso uma linha de denúncia foi aberta. Não demorou muito para que algumas pessoas começassem a ligar falando de um homem chamado Alejandro Ávila. Esse homem se enquadrava na descrição dada por Sarah e ele tinha 27 anos na época. Quando a polícia foi até ele, o Alejandro respondeu que estava no shopping no momento do desaparecimento e que não tinha nada a ver com a história. O Alejandro morava em um apartamento, no lago Elsinore, próximo a onde o corpo foi encontrado.
Ele morava com sua irmã Elvira e a sua outra irmã e mãe moravam no mesmo prédio que ele. Naquele dia, ele teria que fazer o jantar para sua família, mas ele não apareceu. Segundo investigações, foi descoberto que ele teria sacado um dinheiro, passado em 2 postos de gasolina e teria dormido em uma pousada chamada Comfort Inn depois das 21 horas. Segundo a perícia, o DNA de Alejandro foi encontrado sob as unhas de Samantha e o DNA de Samantha foi encontrado dentro do carro dele. Então não havia mais dúvidas. Inclusive, não era a primeira acusação de abuso infantil contra Alejandro. Anos antes, ele teria sido acusado e julgado por abusar de 2 meninas. Porém, ele foi absolvido do processo em 2001. O sujeito era tão ruim que a sua própria irmã testemunhou contra ele. Segundo ela, disse que depois dele ter sido absolvido, eles assistiram um filme e ele disse: "Eu poderia fazer o que quisesse com aquela garotinha, e não posso ser acusado por conta da dupla penalidade." Além disso, ela disse que já tinha ido até aquela área com o irmão tempos antes assistir uma chuva de meteoros, então ela sabia que ele conhecia a região. No computador de Alejandro foi encontrado também registros onde mostravam que um dia antes de Samantha ser raptada, ele teria assistido pornografia infantil e teria entrado em um bate-papo onde conversou sobre uma história onde um homem adulto fazia sexo com crianças. E nesse bate-papo, ele conversava também com um homem da Finlândia que dizia que gostava de meninas com menos de 12 anos. No início, ele negou tudo, dizendo que não teria feito nada disso e que não estava envolvido em nada disso. Nenhuma testemunha ocular também teria visto Alejandro com a criança nas redondezas. Porém, de acordo com as provas, o júri o considerou culpado, e naquele julgamento ele foi condenado à morte. No julgamento, inclusive, a mãe de Samantha disse olhando nos olhos do criminoso que sabe que sua filha lutou e que sabe que ela olhou com os seus olhos castanhos incríveis e ainda assim ele quis matá-la. Durante todo o momento, ele não esboçou nenhuma emoção e ficou apenas sentado, com a cabeça erguida, olhando para frente. Após tudo isso, a Erin, mãe de Samantha, criou uma fundação chamada The Joyful Child Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos dedicada a prevenir crimes contra crianças. Essa organização conta com treinamento de certificação de instrutores, coordena equipes, habilidades para educação e segurança de crianças de 5 a 12 anos e também educação de adultos para proteção infantil. Todo ano também acontece o Samantha's Pride Awards, que é uma premiação em forma de homenagem pelos esforços locais, regionais e nacionais que protegem as crianças contra os crimes. Eu procurei alguma notícia sobre Sarah, a amiga de Samantha que presenciou tudo aquilo, mas encontrei que ela teve que passar por tratamento durante um tempo, porém não obtive notícias atuais, e a gente só espera que ela tenha se recuperado de tudo isso, e que tenha uma vida normal e saudável. Então foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais. Deixe seu comentário também para ajudar também aqui no crescimento do canal e aproveita e compartilha também com seus amigos. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!